Olá, pessoal! O Conceituando e Praticando de hoje é sobre potenciação com base positiva e base negativa. Quais são os nossos objetivos? Conhecer o conceito de potenciação, determinar o valor da potência em que a operação contém base positiva e base negativa, realizar atividades de consolidação envolvendo tal conceito. Potenciação. O que é potenciação? Potenciação é multiplicação de números iguais. Nós temos aqui um exemplo. 2 elevado à quinta potência. O valor 5 é o expoente. O valor 2 é a base. O que está acontecendo aqui? Nós estamos multiplicando o 2 por ele mesmo 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é o resultado da 32. O 32 é o valor da potência. Potenciação com base positiva e negativa. Quando o expoente for par, o que vai acontecer? O sinal do valor da potência será sempre positivo. Temos alguns exemplos aqui para trabalhar com vocês. 5 positivo elevado ao quadrado. Assim temos 5 positivo vezes 5 positivo. 5 vezes 5, 25. Como o expoente é par, o resultado vai ser sempre positivo. 2 positivo elevado à quarta potência. Eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes. Assim temos 2 positivo vezes 2 positivo vezes 2 positivo vezes 2 positivo. O expoente é par, então o valor da potência vai ser positivo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 5 negativo elevado ao quadrado. Reescrevendo em forma de multiplicação, temos 5 negativo vezes 5 negativo. Como o expoente é par, o resultado da potência é sempre positivo. 5 vezes 5, 25. 2 negativo elevado à quarta potência. Vai ser o quê? 2 negativo vezes 2 negativo vezes 2 negativo vezes 2 negativo. Como o expoente é par, o resultado vai ser positivo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Agora, se o expoente for ímpar, o valor da potência terá o mesmo sinal da base. Vamos trabalhar alguns exemplos com vocês. 2 elevado à quinta potência. Nós vamos multiplicar o 2 positivo por ele mesmo 5 vezes. 2 positivo vezes 2 positivo vezes 2 positivo vezes 2 positivo vezes 2 positivo. Temos 1, 2, 3, 4, 5, tá? Como aqui o expoente é ímpar, o sinal do valor da potência vai obedecer o sinal da base. Se é positivo, positivo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32.
5 positivo elevado ao cubo. Escrevendo em forma de multiplicação, temos 5 positivo vezes 5 positivo vezes 5 positivo. O expoente aqui é ímpar, então o resultado da potência vai obedecer o sinal da base. Se é positivo, resultado positivo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 2 negativo elevado à quinta potência. Vou multiplicar o 2 negativo por ele mesmo 5 vezes. 2 negativo vezes 2 negativo vezes 2 negativo vezes 2 negativo vezes 2 negativo. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Como o expoente é ímpar, ele vai obedecer o sinal da base. Se é negativo, resultado negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 5 negativo elevado ao cubo. Reescrevendo em forma de multiplicação, temos 5 negativo vezes 5 negativo vezes 5 negativo. Expoente ímpar, o sinal do valor da potência será negativo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Agora vocês vão dar um pause no vídeo e resolver essa atividade de consolidação, determinando os valores das potências em destaque. Vamos resolver essa atividade de consolidação. 3 positivo ao quadrado. Reescrevendo em forma de multiplicação, temos 3 positivo vezes 3 positivo. Expoente par, resultado da potência positivo. 3 vezes 3, 9. 3 negativo ao quadrado. Temos 3 negativo vezes 3 negativo. Expoente par, resultado positivo. 3 vezes 3, 9. 3 positivo ao cubo. Temos 3 positivo vezes 3 positivo vezes 3 positivo. Expoente ímpar obedece o sinal da base. Se é positivo, positivo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 3 negativo ao cubo é 3 negativo vezes 3 negativo vezes 3 negativo. Expoente ímpar obedece o sinal da base. Se é negativo, resultado negativo. 3 vezes 3 vezes 3, 27. 2 positivo elevado à sexta potência é o quê? 2 positivo vezes 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 2 positivo.
Como o expoente é par, resultado da potência sempre positivo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 2 positivo elevado à sétima potência. Temos 2 positivo vezes 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 2 positivo e vezes 2 positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos multiplicando 2 positivo por ele mesmo 7 vezes. Expoente ímpar obedece o sinal da base. Se é positivo, positivo o resultado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 2 negativo elevado à sexta potência. Temos 2 negativo vezes 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 2 negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos multiplicando o 2 negativo por ele mesmo 6 vezes. Expoente par, resultado da potência positivo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 64. 2 negativo elevado à sétima potência. Temos 2 negativo vezes 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 2 negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos multiplicando 2 negativo por ele mesmo 7 vezes. Expoente ímpar obedece o sinal da base. Se é negativo, resultado negativo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 128. O que vimos? Conhecemos o conceito de potenciação, determinamos o valor da potência em que a operação contém base positiva e base negativa, e realizamos atividades de consolidação envolvendo tal conceito.